Para uma melhor experiência, recomendamos que ouça de fone. Permaneça no sinal para estabelecermos contato. Para além das fronteiras de qualquer dimensão, O sinal está transmitindo. entre as distorções do hoje, É a interferência de ontem ontem e e amanhã. amanhã. o sinal está captando. O silêncio ruidoso dessa frequência. sempre há alguém escutando. Sempre alguém escutando. Aqui, No no sinal boreal. Existe uma carta enterrada em algum jardim da minha antiga escola e ela tem um prazo de validade de 10 anos. E há 10 anos, a partir daquela roda de despedida, a caixa veria a luz do dia novamente. Talvez o papel fique amarelo, talvez algum objeto fique intacto, talvez algum cheiro bom fique ruim, talvez até alguma carta não seja lida. Ainda não se passaram os 10 anos, mas me lembro de escrever algo como: espero que você não esteja tão triste. E eu me pergunto até hoje, quem escreveu aquela carta? Eu vi uma foto do corpo que acharam ontem. Ela parecia com você. Parecia como? O olho, a boca. Acho que existem alguns momentos da vida onde você fica obcecada pela morte. Não é pela finitude de tudo, é mais pela curiosidade. Mas como a Lady Gaga naquela entrevista onde perguntam: Se você pudesse fazer algo perigoso apenas uma vez sem risco, o que você faria? morrer. É essa falta de tempo de resposta dela que me instiga a pensar que não é pelo fim de tudo. É puramente a curiosidade de viver algo que você só viveria uma vez e nunca mais seria a mesma depois disso. Pois se a morte é o fim daquilo que já se passou e nunca mais volta, viver é morrer constantemente, não é? E é claro que existe também a morte definitiva, que nos assombra na TV, na frente de casa, ao redor da escola e nesse Rio de Janeiro violento e quase desabitado do filme de Anita Rocha da Silveira. E é onde encontramos Bia, a adolescente semelhante a uma das vítimas encontradas, a estudante que teve que mudar o caminho depois de se encontrar com outra vítima, a garota que começa a ficar obcecada pela morte depois de se encontrar com ela. E o foco do filme está nos diversos assuntos que envolvem a morte. A violência explícita, a violência implícita, as experiências que nos mudam e que são as mesmas que nos matam. Metaforicamente falando, claro. E tudo isso em uma adolescência brasileira no Rio de Janeiro. Porém, um Rio de Janeiro que não reconhecemos pelos seus lugares turísticos, mas sim nos pequenos detalhes. A linha de ônibus, uma fala na rádio, as músicas. Mas o que mais me pega nesse Rio é o vazio que a diretora registra. As noites com ruas vazias, os gritos ecoados que se misturam com sirenes, as luzes apáticas e aquele terreno baldio, onde sempre flutuamos e ficamos vidrados, sentindo um certo receio do que pode sair dali.
Talvez seja mais uma vítima, talvez algo que nos assuste, e talvez até a protagonista do filme. E é por causa desse vazio que focamos nesses estudantes que perambulam nessa cidade todos os dias em busca de algo para suprir o interno. Afinal, o externo já foi abandonado há muito tempo. A cidade dorme. Enquanto a cidade dorme, os assassinos estão à solta. Abram os olhos, os assassinos. Estamos cercados de referências para nossas vidas nos filmes que passam na TV. Com histórias que são muito mais românticas, adolescências mais loucas e essas festas onde suas personagens nem pensam nas consequências. Nem no retorno para casa nessas ruas vazias, sem o medo dessa noite, como a nossa que vivemos cotidianamente em um filme de terror. E é assim que a diretora constrói seu filme, com essa combinação de referências de filmes de terror com o cotidiano de jovens brasileiros. Como a primeira vítima de seu filme que estava solitária na festa, olhando diretamente para nós. E depois acompanhamos sua volta para casa, na rua vazia, a escuridão e o caminho pelo terreno baldio. E bem, sabemos o destino dela quando o som de seu grito se transforma num som de sirenes. E então amanhece. Com Bia fazendo quase o mesmo caminho, mas indo para a escola, encontrando com as suas amigas para contarem os sonhos violentos que tiveram na noite passada. Então, ao voltarem para casa pelo mesmo caminho da vítima, comentam sobre o corpo dela, como se fosse mais uma conversa comum entre jovens. E é nessa mistura entre a morbidez e a normalidade que a diretora representa seus adolescentes, cheios de desejos e vazios em futuros, principalmente para as garotas que viam quase todos os dias um corpo semelhante ao seu, no caminho da escola. E ao encontrar a vítima mais recente, Bia não correu como suas amigas. Ela se deitou ao seu lado, quase como se estivesse encarando a morte. Quase como se ela seduzisse Bia para um desejo insaciável de viver. Bia, tem um monte de gente morrendo por aí. Garotas só um pouquinho mais velhas que você. Vocês não podem ficar por aí andando sozinhas, sem um homem. Promete que agora só volta pra casa de ônibus. Que horror você ter visto aquilo. Você ficou com medo? Eu nunca enfrentei a morte, a definitiva. Na verdade, sempre evitei esses lugares que lembrasse dela. Pois sempre tive medo. Talvez tanto medo que nunca me arrisquei a nada. Tanto medo de tudo que arriscar a sair de mim mesma. Era viver e não viver. Talvez quase morrer. Talvez o mais próximo de enfrentar quase a mesma euforia de Bia ao encarar a morte foi em breves momentos do passado. Como na adolescência, quando eu tive a coragem de falar com uma pessoa nova na sala. E como sempre, a conversa começa com "mas você é quieta mesmo, né?" E normalmente terminava em uma solidão e questionamento se é tão errado ser quieta. Mas com ela foi diferente. Foi uma das amizades mais leves que tive. Foi com ela que eu descobri que talvez ser quieta não é tão ruim assim. Pois ela sempre buscava me ouvir ou perguntava quando eu estava quieta demais. Mais do que o normal, se isso é possível. Mas ela me conhecia. Sabia quando a quietude se tornava em tormentos internos inexplicáveis. São coisas simples que me traziam um desejo insaciável de viver. Pois quando você tem medo de tudo, saber que alguém vai te ouvir falar já dá uma vontade de continuar no dia seguinte. Pois você sabe para onde ir e que a pessoa sempre estará ali, esperando te ouvir comentar sobre o quão boba você ficou por conseguir falar um bom dia a alguém aleatório na rua. E aí? E aí foi isso. Eu morri. Doeu? Não doeu nada. Apesar de tentar saciar todos os seus desejos, Bia ainda não conseguia parar de olhar para o terreno baldio. Talvez o seu maior desejo estivesse em percorrer esses caminhos sem destino. Talvez o maior terror do filme esteja nessas ausências. As sirenes que sempre tocam, mas nunca vemos os policiais. Os carros que sempre perambulam, mas não vemos nenhum rosto dentro deles.
A mãe de Bia nunca está em casa e nenhum adulto é visto no filme inteiro. Nem o corpo presente é de alguém que sobreviveu a esse período que esses estudantes estão vivendo. As vítimas são encontradas sem nenhum vestígio de quem seria o assassino. Parece que nada vai ter solução e a diretora do filme vai te deixar aflita com as perguntas. Com os olhares vazios, com a calmaria estressante e até com a escuridão de um terreno baldio. Como se fosse uma provocação que o fim sempre está próximo, mas nunca o suficiente. Sobrando para esses estudantes o vazio que fica entre os fins e os começos. Meses antes de escrever aquela carta no último dia de aula, eu estava aflita. Não tinha mais sentido em fazer qualquer coisa. Pois depois de alguns dias, provavelmente nada valeria a pena concluir. Mas o que mais me assustou naquela época foi o olhar vazio da única pessoa que ouvia as minhas aflições. Nunca tinha visto esse olhar vindo dela. Parecia que ela também não era capaz de avistar caminhos que fossem muito além daqueles corredores vazios da escola. Eu sempre tive medo que ela se infectasse com as minhas aflições. Mas parece que sempre estivemos infectadas. E só naquele dia, ela sentiu o veneno e a euforia de saber que tudo se acabaria. E então ela me convidou para uma última festa. Me lembro de quando fizemos a noite ficar eterna para evitar o fim daquele último dia de aula. O metrô quebrou. Eram quase 11 horas da noite e o portão fecharia assim que subíssemos para a rua. Nossa única opção é esperar até o próximo ou enfrentar as calçadas tortas pela noite escura. Com o caminho sendo iluminado apenas pelas luzes frias das lanchonetes. Não havia fome de mais nada depois daquela festa onde ficamos só para comer, pois preferimos dançar pela cidade vazia. Amanhece na Barra da Tijuca e chega ao fim mais uma edição do nosso programa. São tempos de medo, de terror, de pesadelo. É preciso tomar cuidado, andar em grupos, evitar sair à noite. Bom dia e até a próxima madrugada. Sempre me pergunto para onde foi aquela minha versão que escreveu a carta e por que ela desejaria que ela mesma fosse feliz depois de 10 anos. Como se naquele momento de escrita ela não estivesse. Naquela época ela era, de certa forma, feliz. Demorou, mas uma hora veio. Porém, ao mesmo tempo me lembro de ter sempre um certo medo. Não estava mais solitária como antes. Mas apesar de ter alguém que a entendia, ainda se cobrava em não ser ela mesma para os outros. Se era quieta, precisava falar. Se era muito sensível, precisava engolir tudo. E se engolia muito, precisava passar fome. Se passasse fome, o vazio existia. Mas quando ela se olhava em reflexos, gostava do que via. Então esse era o amor que ela deveria sentir? Aquele amor que ela sempre ouvia falar, o amor próprio. É preciso amar a si mesmo para amar o outro. Não é? Então, por que é tão vazio? Por que é como o vazio de Bia e de seu olhar sempre distante, ou para o seu próximo desejo a ser saciado, ou para o terreno baldio, sempre à beira de entrar e de falar algo como o título do filme, Mate-me, por favor. Mas não pela morte em si. É mais pelo desejo de uma transformação nesse vazio. Nessa inexistência de um futuro e de alguma resposta para entender o sentido dessa adolescência. Eu sabia que depois de escrever aquela carta eu iria morrer. Não de forma literal. Mas eu sabia que no fim, quando as rotinas terminassem, tudo se acabaria e ninguém mais estaria me esperando, pois não teria mais nenhum lugar para ir.
Acredite que o encontro entre ruídos não é por acaso. Que o tempo será preenchido por vozes desconhecidas. Que o espaço será ocupado pelas interferências das histórias. E pela colisão do seu sinal com o sinal boreal. Com roteiro, narração e edição de som de Aline A. Dias e supervisão geral de Daiane Trevisan. Esse episódio contou com as vozes de Jéssica Nasli e Daiane Trevisan, e trechos do filme Mate-me, por favor, dirigido por Anita Rocha da Silveira. Se você gostou desse episódio, deixe uma avaliação ou comentário no aplicativo que você usa para ouvir e recomende para seus amigos. Tudo isso ajuda a fortalecer o nosso sinal. E para não perder nada, siga a gente nas redes sociais no @sinalboreal. Até o próximo contato.